Então, hoje falando sobre, iniciando com aqui aos pés do mestre, que é ele fala aqui sobre o sentimento de posse. Nós vamos, durante o vídeo hoje, caminhar à noite por Paris. Não sei se vocês já passearam em Paris, mas aqui atrás de mim a gente está caminhando em Paris. Há ainda outro ponto essencial. Tens de abandonar todo o sentimento de posse. O karma pode arrebatar-te as coisas de que mais gostas, até as pessoas a quem mais amas. Ainda assim deves ficar contente, pronto a separar-te de tudo e de todos. Frequentemente o mestre necessita verter sua força sobre outros por intermédio de seu servo, mas não poderá fazê-lo se o servo ceder à depressão. Portanto, o contentamento deve ser a regra. Mas não é todo dia que eu acordo me sentindo bem. Pois é, mas acordar não se sentindo bem é uma coisa, aceitar passar o dia desse jeito é outra, né? Normalmente, tá? O que eu utilizo é ou fazer um exercício físico, tomar um banho, já fazer uma meditação até durante o banho, tem aquela da cachoeira, né? Cachoeira de luz, ou alguma outra prática, uma leitura, e fazer esses vídeos aqui me ajuda bastante. Então, uma coisa é a gente se dar conta que está se sentindo mal, outra coisa é aceitar e permanecer nesse estado, né? Meditações e excertos das cartas dos mestres. E aqui essa carta ele está falando sobre a situação na época da Sociedade Teosófica que estava ocorrendo em Londres, né? Que alguns membros se achavam civilizados e que os indianos não eram, queriam ter privilégios, né? Nem é assunto da mais leve importância que o prendado presidente da loja de Londres, da Sociedade Teosófica, alimente sentimentos de reverência ou desrespeito para com os humildes e desconhecidos indivíduos que se acham à frente da boa lei tibetana. Trata-se, porém, de saber se a senhora é adequada para os propósitos que todos nós temos em vista, isto é, a difusão da verdade por meio das doutrinas esotéricas transmitidas por qualquer canal religioso e a dissipação do crasso materialismo, do preconceito cego e do ceticismo. Novamente aqui falando sobre não se deixar levar por assuntos pessoais, mas sim com o objetivo, né? O objetivo que é combater o materialismo e o fanatismo, né? Que ele falava ali da sociedade teosófica. Vamos continuar aqui com a nossa leitura do Dhammapada, os versos gêmeos. E onde nós paramos era sobre a vigilância. Graças à vigilância, Indra, deus do firmamento e da chuva, conquistou o posto supremo entre os deuses. A vigilância é sempre admirada, a negligência sempre desprezada. O bhikkhu, o monge, que se compraz na vigilância e conhece o perigo da negligência, avança no caminho como o fogo, queimando pequenos e grandes obstáculos. O que se compraz na vigilância e teme a negligência não pode se perder no caminho, está próximo do nirvana. E aqui finaliza a vigilância. Amanhã a gente vai continuar nos versos gêmeos falando sobre a mente. E vamos para o nosso conto zen de hoje. Você está? Todas as manhãs, mestre Zuigan, do século XIII, antes de sair dos seus aposentos, chamava a si mesmo: Mestre Zuigan? E respondia: sim. Dizia então: Você está? E a resposta era: sim, estou aqui. E completava: então desperte, não seja enganado. E aqui o comentário da Monja Coen. Não há muito mais informações sobre o mestre Zuigan, além de que ele foi contemporâneo do mestre Dogen Zenji, fundador da tradição Soto Zenshu,
no Japão, no século XIII. Mas esse hábito de chamar a si mesmo para o seu próprio despertar ficou famoso. Você reconhece o mestre ou a mestra em você? Responde quando chamado? Está presente no agora e no aqui? Lembre-se então de despertar, de não se enganar a si nem aos outros, de não ser enganado nem por si mesmo, nem pelos outros. Esse é o princípio do despertar. Além das manipulações internas ou externas, estar presente além da desilusão significa acreditar. Delusão significa acreditar na ilusão. Há vários tipos de ilusão, como por exemplo a de ótica. Ao vermos um mágico tirar um coelho de uma cartola, sabemos que foi um truque, que foi ilusão da nossa percepção. Não acreditamos que ele fez surgir um coelho do nada. Se acreditássemos que ele fez o coelho aparecer do vazio, não que o tivesse escondido e sido mais rápido do que nossos olhos, por exemplo, essa crença seria chamada de delusão. Eu não conhecia esse termo, delusão, é quando você acredita na ilusão, segundo ela aqui. Estamos todos interrelacionados a tudo. Nos imaginamos separados, estamos deludidos. Cada pessoa é única neste mundo, mas somos todos seres humanos e somos todos a vida da Terra. Não vivemos sem as outras formas de vida, nem o Sol, a Lua e as estrelas. Não sobreviveríamos sem a lama, as águas, os minerais, os animais, os vegetais, os insetos, os peixes e assim por diante. Tudo é vida e somos vida. Apreciemos, pois, sem delusão. Acorde. Esse tema recorrente, né, da interdependência, que é ao contrário da desilusão da separatividade. Vamos agora pegar um trechinho aqui. Pensamentos para aspirantes ao caminho espiritual, livro de Sri Ram. Deve-se buscar nas profundezas da consciência o centro vitalizante do ser, a origem fundamental de todos os seus desenvolvimentos. É interessante, eu tinha lido já esse livro e como ele faz um sentido totalmente diferente agora, porque esse centro vitalizante do ser, o eu interno, nosso Atma Buddhimanas, a origem fundamental da nossa criatividade, da nossa energia, do amor, da vontade, de todos os sentimentos. Esse é que deve ser buscado nas profundezas da consciência. É como se fosse uma língua, um idioma que nós temos que aprender. O idioma da espiritualidade. No início, as palavras são vazias de sentido. Elas são apenas palavras. Mas com o tempo, cada palavra desse idioma da espiritualidade ele começa a se relacionar o símbolo com o objeto real. E aí, cada uma dessas palavras se torna um símbolo que é como se fosse um portal, né? Como se fosse uma mandala, um portal no qual nós temos acesso a ideias, né? No mundo das ideias, como dizia Platão, que significam coisas reais, né? E não apenas uma palavra vazia. Muito bem. Vou pegar aqui o Ocultismo Prático, de Blavatsky, também continuando nossa leitura. É o altruísmo e não o egoísmo, mesmo em sua concepção mais nobre e legal, que pode levar o indivíduo a fundir o seu pequeno eu no eu universal. É para estas necessidades e para esta obra que o verdadeiro discípulo do verdadeiro ocultismo tem de se devotar se quiser alcançar a teosofia, a sabedoria e o conhecimento divinos. O aspirante tem de escolher absolutamente entre a vida do mundo e a vida do ocultismo. É inútil e vão empenhar-se em unir os dois,
pois ninguém pode servir a 2 mestres e satisfazer a ambos. Ninguém pode servir ao seu corpo e à alma superior e cumprir com suas obrigações familiares e deveres universais sem privar um ou outro de seus direitos. Pois ou ele dará ouvidos à ainda pequenina voz e falhará em ouvir os apelos de seus pequeninos, ou ouvirá apenas os desejos destes e permanecerá surdo à voz da humanidade. Isto seria uma luta incessante e enlouquecedora. Quase todo homem casado que estivesse procurando o verdadeiro ocultismo prático, em vez de sua filosofia teórica, pois ele encontrar-se-ia sempre hesitante entre a voz impessoal do divino amor pela humanidade e a do amor terreno, pessoal. E isso só poderia conduzi-lo a falhar em um ou outro, ou talvez em ambas as obrigações. Por isso, vai parar aqui, amanhã a gente continua. Por isso, é importante, quando você for encontrar um companheiro, uma companheira para sua vida, que você escolha baseado no que tem atrás dos olhos da pessoa, né? E não pelo formato do corpo. Que quando há essa conexão de alma, há também a beleza brilha aos olhos, né? Mas também é preciso que haja a beleza interior e a conexão interior. E eu não estou nem falando aqui de ter interesses parecidos, né? Interesses pessoais parecidos. Porque uma pessoa pode gostar de uma coisa e a outra pessoa pode gostar totalmente de outra coisa. Pessoalmente falando, né? Interesses pessoais. Mas se as duas reconhecerem o seu eu verdadeiro, atemporal, imortal, é o mais importante de tudo. Porque aí pode haver a comunicação de coração a coração, independente das preferências pessoais. E aí um ajuda o outro a seguir nessa trilha na busca da sabedoria, né? Essa trilha do ocultismo. Voz do Silêncio, da Blavatsky. Os discípulos podem ser comparados às cordas da vina, eco da alma. Vina é um instrumento de cordas, né? Um instrumento musical. A humanidade, a sua caixa de ressonância. A mão que as toca, a harmoniosa respiração da grande alma do mundo. Aqui eu até me lembrei de uma coisa. Agora, ontem eu estava lendo A Doutrina Secreta, da Blavatsky, e ele estava falando dos Jian Shohans, né, que são esses seres angélicos criadores de mundos, né? E ele dizia que cada um tem a sua individualidade, são pertencentes a uma individualidade ainda maior. E dentro dessa individualidade maior, essas variedades de Anshohans, né, de seres angélicos, se tornam um. E claro, no sentido deles, eles conhecem essa lei da unidade. Apesar de terem a sua individualidade, ainda assim são parte desse um maior. E ali Blavatsky fala também que esses Janshohans também formam, através de vários elementos, a sua unidade abaixo, né? E talvez chegue inclusive, por exemplo, através dos espíritos elementais da natureza, serem o corpo de um Deva, por exemplo, né? E apesar de cada um ter a sua individualidade, sabem que servem a algo maior, né? A uma unidade. E aqui a Blavatsky está falando uma coisa parecida, né? Mas em relação aos discípulos e à humanidade. Então eu vou até ler de novo aqui. Os discípulos podem ser comparados às cordas da Vinã, eco da alma. A humanidade é a sua caixa de ressonância. E a mão que as toca, a harmoniosa respiração da grande alma do mundo. A corda que falha em responder ao toque do mestre, em suave harmonia com todas as demais,
rompe-se e é jogada fora. Assim são as mentes coletivas dos Lanu Shravakas. Elas têm de estar afinadas com a mente de Upadya, unas com a superalma ou romper-se. Eu vou ler também essa parte aqui, porque ler ela separada amanhã iria ficar meio estranho. Assim fazem os irmãos da sombra, os assassinos de suas almas, o terrível clã dos Dad-Dugpa. Sintonizaste o teu ser com a grande dor da humanidade, ó candidato à luz. Então é isso, essa questão de transcender a separatividade, né, o sentido de existência separada, a nossa personalidade que se esqueceu da sua origem, é algo que os seres humanos têm feito e por isso têm sofrido, né? Porque se imaginam sozinhos, separados num universo infinito. E todo esse esforço em busca da espiritualidade, em busca de voltar a reconhecer o nosso eu uno com todos os outros e com o divino, é justamente voltar a nos reconhecer como partes integrantes de um todo maior, muito mais luminoso e eterno. E para finalizar, então eu vou ler uma parte aqui da Roda do Tempo de Carlos Castanheira. Quando um homem não está preocupado em ver no sentido de evidência mesmo, né? As coisas parecem as mesmas toda vez que ele olha para o mundo. Quando ele aprende a ver, por outro lado, nada é a mesma coisa. Toda vez que você a vê, e contudo é a mesma coisa. Ao olhar do vidente, o homem é como um ovo. Toda vez que ele vê o mesmo homem, vê um ovo luminoso, e no entanto, não é o mesmo ovo. Então, vamos para a nossa meditação de encerramento. Só não esqueça de entrar aqui no link, na bios aqui do canal, tem o link do grupo de WhatsApp, onde eu aviso sobre as palestras da Sociedade Teosófica sempre que ocorrem. E além dessas palestras, você pode também, acessando o canal no YouTube Sociedade Teosófica, assistir todos os dias às 19h30 as aulas ao vivo que acontecem. Vamos para essa meditação de encerramento. O sola dos pés bem apoiados no chão. Respiração lenta e profunda, desimpedida, abdominal. Coluna ereta. Língua no céu da boca. Corpo relaxado. Maxilares e ombros relaxados. Soltando a coluna. Musculatura das costas, dorsal, lombar, cervical, identificando a pulsação em alguma parte do corpo, identificando o calor que emana do centro do peito e se irradia por todo o corpo. Olhos fechados. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, saúde em todas as direções, ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul, ao zênite e ao nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Muito bem, mais um dia. Espero que tenha sido útil, espero que tenha trazido insights, visões, conectado as palavras com as ideias reais do mundo das ideias, que você possa ter se sentido, ainda que por um instante, uno a todos os outros. E nos vemos novamente. Grande abraço.